Uou, tá começando mais um episódio do Porquê Invisto em uma tese, um papel, uma açãozinha aqui, papo retíssimo. E a gente vai falar hoje de um papel bem menos óbvio do que o habitual, porque, enfim, a casa que a gente está recebendo aqui é uma dessas casas que busca teses diferentes para compor a carteira. E, aliás, a gente adora fazer essa brincadeira aqui no Stock Pickers, onde a gente vai cruzando os nossos episódios e as pautas vão se encontrando de alguma forma. A pauta de hoje se encontra de uma forma bem direta com o nosso último episódio do Stock Pickers. Para quem acompanhou, sabe que a gente fez um papo bem franco e leve sobre Bolsa Brasileira, com dois gestores que são bem amigos nossos, na verdade, um CEO e um gestor, né? A gente recebeu o João Luiz Braga da Encore, que é grande amigo nosso de longa data, e do outro lado da mesa, o Luiz Nunes, que é CEO da Forpus, fundador da gestora, também amigo nosso de longa data. E, bom, estava conversando com o seu Luiz Nunes da Forpus e disse para ele, cara, a gente falou um pouco sobre as convicções de vocês, você me deu umas visões setoriais, mas diferente do Braga, você não falou nenhum papel, pô. Queria saber como é que tá a carteira aí e a gente descer um pouco mais pro micro, né? Que aqui no Stock Pickers a gente gosta muito de ir pro micro. Ele falou, cara, tem uma posição na nossa carteira que eu tenho certeza que vocês vão gostar de discutir lá, porque ela é bem diferente e é justamente a pauta de hoje. Por isso que a gente está recebendo ele, o Rafael Cintra, que é responsável pela cobertura da ação que a gente vai falar hoje. Então, Rafa, seja muito bem-vindo ao PQI. Quem é você no mercado em 30 segundos? Vamos lá, Colasso, prazer, obrigado aí pelo convite, muito honrado, acompanho vocês e feliz de estar aqui pela primeira vez. Vamos lá, quem é Rafael Cintra? Sou analista de ações da Forpus, eu sou formado em administração de empresa pela GV, comecei no mercado como analista de crédito, aí fiquei uns 2 anos mais ou menos, aí fui para a Equities e comecei como analista de ações sell-side, tá? Então eu cobri alimentos e bebida, varejo, consumo. Depois mudei de setor, fui para siderurgia e mineração, Basic Materials, né? Fiquei aí num total de uns 8 anos. Deixei de ser sell-side, fui para a empresa, mas sempre com foco em finanças, trabalhei em área de M&A de empresa. E aí eu estou aqui na Forpus faz quase 3 anos aí como analista de ações. Boa, saiu do lado da venda e veio para o lado da compra. Muito bom. Exatamente. Que a gente vai falar hoje. Bom, o ticker, na verdade, a gente até em conversa interna, quando me perguntaram aqui, o nosso time de Stock Pickers perguntou, pô, qual que vai ser o tema do PQI dessa semana, né? Eu falei lá, pô, o ticker é um ticker engraçado, né? RANI 3, e aí falaram, ué, RANI 3, que papel é esse? Ou seja, nem a galera aqui de dentro estava sabendo muito bem, né? Uma tese aí bem diferente. Então, aqui a gente gosta de começar do começo sempre, Rafa. Se você puder, para a gente uma visão geral de quem que é a empresa, o que ela faz para ganhar dinheiro. Vamos lá, claro. Bom, a Irani, né, é uma empresa bem antiga na Bolsa, tá? E não só na Bolsa, é uma empresa antiga de fundação, ela tem 80 anos, tá? É uma empresa focada em embalagens de papel, tá? Ela fez um re-IPO em junho de 2020, mais ou menos, e aí a gente acompanha a tese desde então, tá? Então, desde junho de 20. Então, como que ela ganha dinheiro hoje? Mais ou menos uns 80%, 90% do faturamento da empresa vem dessa parte de embalagens. Então, como que ela divide? Ela divide aí uns 56%, mais ou menos, fica com embalagens de papel ondulado, que são as caixas, tá, grosso modo. O restante, uns 33%, você vai ter papéis flexíveis, que é uma analogia, aquele papel de pão, é aquele papel fininho, que vai em contato com o alimento, e aí os 11% que sobra, como ela tem florestas para produzir esse papel e tal, ela acaba extraindo resinas natural, que aí ela vende para fazer vernizes, tinta, então isso representa mais ou menos 11% do faturamento. Só que isso não é foco da empresa, tá? Então o foco é a parte de embalagens. Então hoje é assim que a empresa ganha dinheiro.
Perfeito. E, bom, qual é o valor de mercado, mais ou menos, da companhia hoje? Hoje a empresa tem mais ou menos um market cap de 1,8 bi. É considerado Isso, uma small cap. uma pequena da bolsa. Exatamente, uma Perfeito. small cap. Escrevendo me lembrou um pouco Suzano e Clabin. A gente está falando de uma prima menor delas, é isso? Então, essa é o pessoal costuma sempre fazer essa analogia, né? Mas acho que é uma empresa bem diferente das duas, né? Vamos tentar explicar um pouquinho dessas diferenças. Então, como eu mencionei, Irani é 90% embalagens, papel, tá? E um foco muito grande em mercado doméstico, tá? Então, hoje ela está aí também por volta de 80% do faturamento mercado doméstico. Quando você vai para uma Suzano, que é a outra ponta, Suzano é 80% exportação e 80% celulose, que é a commodity pura. Tá? E quando você pega Klabin, que está no meio do caminho, Klabin vai ter mais ou menos entre mercado interno e externo 60 e 40, e um mix que é uns 35, 40% celulose e o resto 65, 60 embalagem. Então, um play puro de embalagem é só Irani, tá? Então, ela não é idêntica, não é uma prima menor dessas daí, tá? Se você fosse olhar aí, a Klabin tem um pouco parecido com o Irani, mas ainda assim não é muito igual, não. O foco é outro. Tá, perfeito. E qual que é a tese de vocês aí na Forpus, né? Por que você tá tão otimista com... Vamos lá. A gente percebeu, acho que isso ficou potencializado com a pandemia, uma mudança estrutural na demanda por papel. E da onde vem isso? Você vem, primeiro, acho que um principal driver disso foi o e-commerce, né? Você teve um aumento muito acelerado de consumo, de vendas de e-commerce, né? E essas vendas precisam de embalagem, né? Para ser entregue de papel, de papelão, né? E o próprio delivery de comida também usa papel na embalagem. Então, isso é um tipo de demanda que acelerou na época da pandemia, e é um hábito de consumo, uma forma de consumir que não muda pós-pandemia. Então, a gente enxergou na Irani uma forma de você surfar a tese de e-commerce sem estar exposto à briga que você vê entre Magazine Luiza, Meli, Amazon, quem pode estar brigando pelo consumidor final, sendo que no final do dia todas elas vão precisar de embalagem para entregar os produtos, tá? Então, essa é uma forma de capturar aí a tese de e-commerce que a gente acha que é um hábito de consumo que veio para ficar, independente de quem é o player que vai sobreviver, tá? E aí uma outra coisa interessante da tese é a questão de uma outra exposição. Ela está localizada, as plantas, principalmente lá em Santa Catarina, e ela está muito próxima de frigoríficos, empresas de alimentos, tá? Então, é outra tese que a gente gosta, que é a exposição a commodities, frigoríficos, e esse cara participa da cadeia fornecendo a embalagem para esses frigoríficos, produtos alimentícios, tá? Então, hoje, mais ou menos, uns 70% do faturamento da Irani é exposto a esse segmento de alimentos, que a gente acha que é bastante resiliente e deve continuar performando bem. Então, daria para separar aqui, né? A parte a exposição ao setor de alimentos deve trazer para essa tese um pouco mais de estabilidade, né? E a avenida de crescimento eu posso atribuir para a parte do consumo e-commerce, né? Então... eu acho assim, a parte de e-commerce, ela não tem uma exposição direta a e-commerce, acho que vale destacar isso aí, uma falha minha. Ela vende os papéis para empresas esse tipo de embalagem para a empresa que faz o papel, a embalagem que vai para o e-commerce, tá? Então a exposição direta dela, se você olhar os press releases, você não vai ver e-commerce, tá? Então ela tem uma exposição indireta a e-commerce, então tem demanda pelo produto dela, mas no faturamento ela não faz a venda direta para esse cliente, ela não vende para um Mercado Livre, por exemplo, tá? Então a exposição direta dela é alimentos, mas sem dúvida a demanda do e-commerce ajuda nessa mudança estrutural de demanda para papel. Então é quase como se você conseguisse, você compra, a gente estava fazendo a brincadeira aqui da prima mais nova da Suzane, né?
Uhum. Você explicou muito bem, né? A Suzano, ela está na ponta contrária, porque ela vende basicamente como principal produto a própria commodity, sem fazer nenhum trabalho em cima disso, Uhum. e é exportação, ou seja, ela vai ter uma exposição maior à economia ex-Brasil e ao dólar, como consequência, Exatamente. né? A Klabin fica no meio do caminho, né, com essa exposição ainda razoável ao mercado externo, mas já fazendo algum trabalho e não vendendo a commodity pura, e a Irani fica na ponta final aqui, onde a gente isola praticamente esse mercado externo, né? E a gente está falando de uma exposição ao segmento Brasil, né? Uhum. E a gente está falando também de uma não é uma venda pura de commodity, tem um trabalho em cima daquela matéria lá e exposição ao setor de alimentos, é uma derivada do setor de alimentos, que é um setor que vocês gostam. Aí eu Uhum. pergunto, a nossa bolsa, ela, enfim, a gente discutiu isso algumas vezes já nos Stock Pickers e é meio que consenso entre boa parte dos gestores, principalmente os gestores micro, né, que vão olhar cada caso ali, que a nossa bolsa, de forma geral, ela está muito barata, Uhum. né? Então, quando você olha valuation, a bolsa como um todo, mas principalmente quando você exclui Vale e Petrobras, fica ainda mais grave isso, né? Você vê ali um preço de bolsa, um valor de bolsa bem descontado, entregando uma oportunidade interessante para o investidor nos mais diversos segmentos. E aí muito se fala no Stock Picker sobre até o Braga trouxe isso no último episódio, né? Sobre como fica mais fácil de investir do ponto de vista que você não precisa fazer a prova mais difícil para ganhar dinheiro. Você pode fazer a Uhum. prova. Então, você tem boas empresas que têm liquidez, negociando a patamares de preço que te entregam uma taxa interna de retorno interessante, e você ainda tem o benefício de não precisar se concentrar. Você pode diversificar bem a sua carteira, porque provavelmente você vai ganhar dinheiro ali em tudo, né? Uhum. Agora, Irani, ela não é exatamente isso, porque você tem um valor de mercado menor, ou seja, a gente está falando de uma small cap, né, dependendo aí da sua régua de corte de valor de Uhum. mercado. Imagino que também uma liquidez mais baixa, né? E não está ali no headliner, não está na primeira derivada quando se fala de bolsa brasileira. Imagino que, então, para vocês terem essa convicção tão grande, tem muito mais do que só a questão do que ela vende e para quem ela vende, né? Deve ter aí alguma coisa atrelada com o retorno esperado. Então vamos falar um pouquinho dessa parte dos financials, né? O que você Vamos. está olhando aí em termos de números para esse investimento? Vamos lá, cara. Começando pela parte mais comparativa de múltiplo, tá? A gente gosta de olhar esse setor aí, EV/EBITDA, vai. Dado que Suzano tem bastante exposição a dólar, a Irani, a dívida dela é 97% em reais, então não tem aquele componente que afeta lucro, então olhar PI é um pouco mais complicado. Então a gente olha EV/EBITDA, tá? A Irani está negociando hoje a 4 vezes EV/EBITDA 2022, tá? Se você vê uma Klabin e uma Suzano, negociam parecido, está num 5, 5,3, então a gente está falando de um desconto aí de mais ou menos 20% a 25%, chega em alguns momentos, tá? Então é um desconto que a gente acha interessante. Tudo bem, tem um componente de liquidez, ela negocia em média aí por dia uns 10 milhões de reais. Mas a gente acha que pela estrutura, pela tese de investimento, esse desconto aí teria que fechar, tá? Então, além disso, é uma empresa que paga dividendos, tá? Então, se você pegar aí, ela tem uma política de dividendos que ela distribui 25% do lucro trimestral, tá? E aí, chegando no final do ano, se o índice de alavancagem dela estiver abaixo de 2,5 vezes o EBITDA, ela paga um adicional de 25%, então fica um payout de 50%. E hoje, só para como referência, a dívida líquida EBITDA dela está 0,9, tá? Então está muito baixo, enquanto você tem uma Suzano e uma Klabin com 2,5 vezes, 2 vezes acima de 2, tá? Então é uma empresa muito pouco alavancada, é uma empresa que está crescendo, até porque ela tem uma base menor, né, um faturamento aí na casa de 1.600 bi, né? Então crescer ali é mais fácil crescer 10% a Irani do que uma Suzano, uma Klabin que faturam 40 bi, 17 bi, tá? Então a gente gosta bastante disso aí. E a empresa na parte micro também, acho que vale destacar,
ela tem um conjunto de investimentos que ela chama de Projeto Gaia. O que é esse Projeto Gaia? Esse Projeto Gaia é uma série de melhorias que ela está fazendo que visa melhorar a estrutura dela de custos. Então, hoje, ela produz mais ou menos 50% da energia que ela consome, e ao final desse ciclo de investimento, por exemplo, ela vai estar autossuficiente, ela vai estar produzindo a própria energia. Dentro desse ciclo de investimento também tem um aumento de em torno de 20% da capacidade de produção de embalagens. Então, assim, ao final desse ciclo que a gente estima aí, a empresa estima aí que vai terminar por volta de 23 ou 2024, tá? A empresa vai estar numa estrutura de rentabilidade diferente. Talvez as vendas, o top line não cresça tanto, porque hoje ela roda aí perto de 100% da capacidade, e o aumento de 20% numa linha não é tão expressivo, né? Mas depois disso a gente estima que todas essas melhorias estruturais, essa autossuficiência em produção de energia, por exemplo, ela vai conseguir aumentar a sua margem EBITDA, por exemplo, entre 8 a 10 pontos percentuais, tá? Então a gente está falando que hoje ela roda na casa de uma margem EBITDA de 32%, a gente acha que dá para chegar nos 40, 42% daqui uns 3 anos, que é uma margem que roda, por exemplo, Klabin, tá? Então, a gente acha que tem bastante coisa para extrair ainda da tese. Então tem um projeto aí que é um driver de crescimento, né? Melhorias e otimizações sendo feitas na companhia, que já é uma boa pagadora de dividendo, principalmente por a baixa alavancagem, baixo endividamento, paga bons dividendos num segmento que é bem resiliente. Interessante. Agora, a gente sempre começa aqui, né, no PQI pela parte do céu de brigadeiro, mas tem que sempre falar dos riscos, né? Afinal de contas, é a única coisa perene nos investimentos. O que você enxerga, Rafa, na tese que, se mudar, poderia ser um gatilho para você mudar de opinião também? Então, eu acho que assim, o principal driver, como você bem colocou, é essa questão desse projeto Gaia, tá? Então, esse projeto Gaia hoje, ele está dentro do cronograma e dentro do orçamento, tá? Então, isso vai gerar um retorno muito bom para a empresa nos próximos anos. Um risco aqui é o risco de execução, tá? Então, esse projeto, ele pode atrasar, o custo pode exceder o orçamento, então tudo isso pode gerar uma taxa de retorno menos atraente. Não parece ser o caso, a gente vem monitorando isso trimestre a trimestre, mas isso é um risco, tá? Um risco de execução. Um outro risco que a gente enxerga, que é a parte mais macro, né, é uma desaceleração muito acentuada da economia, né? E aí, por consequência, uma redução no consumo de embalagens, né? Mas o que deixa a gente um pouco mais confortável é que se você pegar uma série histórica longa, tá, de 2007 para cá, por exemplo, você vai ver que preço de embalagem não sofre, tá? Ele não tem um comportamento cíclico, ele acompanha em função, deriva da demanda, né? E essa demanda, como a gente comentou, estruturalmente mudou, tá? Então a gente não vê que isso volta atrás. Então, por exemplo, na crise global de 2008, o preço da embalagem não caiu. Na crise do Brasil, 2015, 2016, preço não caiu. Então, assim, o que pode acontecer é uma redução do volume, mas dado que o preço é mais resiliente, né, tem se mostrado numa série longa de tempo, me parece que precisaria de uma desaceleração muito grande, que é o que a gente não enxerga, tá? Mas sempre tem essa questão macro aí, que uma recessão muito acentuada poderia impactar aí a tese. Então, legal, você tem um ponto macro e um ponto micro, então, para talvez mudar de opinião, que é exatamente, né? Se puxarem o freio de mão da economia, você acaba perdendo esse vento a favor, né, desse aumento do consumo e como derivado aumento do consumo de embalagens desses produtos. Da parte micro, você teria a questão desse projeto Gaia, que está gerando otimizações na companhia, e se você perde ele, você pode também perder o ganho de eficiência na margem da empresa, que beneficia a tese de vocês. Tá aí, temos aí uma prima mais jovem da Suzana e da Klabin, com uma tese completamente diferente no fim do dia, o Rafa explicou pra gente, com os riscos e os benefícios dessa tese bem ponderados aqui, uma das principais posições da carteira da Forbes,
aqui, o Luiz Nunes veio no último episódio, o Rafa veio aqui para falar sobre a tese de vocês. Gostei que esse episódio aqui, em 20 minutos, o Rafa entregou tudo que a gente precisava. A gente gasta... Não, mas podemos falar mais coisas, pô, podemos falar mais coisas aí, A pô. gente costuma gastar uns 30, 45 aqui. Não, vamos lá, tem mais coisa para falar positiva aí, pô. Você tem mais coisa para falar da tese? Não, vamos lá, eu acho que é legal, acho que vale frisar uma questão aí que também está muito em evidência aí, essa questão de economia circular, ESG, né? E eu acho que é importante destacar isso, né? Essa é uma empresa que a fibra que ela usa para produzir as embalagens dela, 70% disso vem de aparas, né? Que é de reciclagem, tá? Então, essa é uma empresa típica dessa nova economia circular, tá? E acho que o mais interessante é que não é uma economia circular que dá prejuízo, é uma economia circular que tem uma boa rentabilidade, como eu mencionei, uma margem de EBITDA de 30%, 32%. Então, essa é uma empresa que encaixa muito nesse mundo atual de reciclagem, de ESG e tal. É muito interessante, tá? Acho que vale reforçar isso aí também. Então, peraí, mas você pode explicar um pouco mais, quando você citou a economia circular, seria circular no sentido de reaproveitar os materiais ali dentro, é isso? Exatamente, porque, como eu mencionei, 70% das fibras que ela usa no processo produtivo é reciclado, tá? Então, hoje, mais ou menos, o ano passado, 36% dos custos dela vieram das aparas. Aparas é papel para reciclagem, tá? Ela compra a tonelada de papel reciclagem, faz todo um processo, limpa, tal, deixa tudo bom, e aí produz uma nova embalagem com aquilo, tá? Então, a embalagem é usada, o e-commerce, alimentos, etc. e tal. Depois ela recompra de novo e volta e fica numa economia circular, tá? Então isso é uma tese bastante interessante. Isso é importante porque, tudo bem que nesse momento, acho que por conta principalmente do boom dos preços das commodities, né, a gente... o ESG, ele nunca vai ser menos importante, né? Sim. Mas ele tem sido menos discutido pelo mercado por motivos óbvios, né? Você tem uma guerra acontecendo, você tem juros americano em pauta todo santo dia, você tem a discussão de quando que começa o ciclo de queda de juros no Brasil, você tem a discussão da inflação, que está extremamente forte no mundo como um todo. Então tem muita questão ali que está girando em torno do ambiente de commodities, né, que acaba meio que afastando um pouco essa discussão, pelo menos no curto prazo. Embora seja verdade também, né, que com esse movimento desplugando aí a Rússia da economia mundial e a Ucrânia também, as duas juntas sendo exportadoras relevantes de boa parte das commodities, inclusive no caso da Rússia do petróleo, né, você tem um carecimento dessa fonte de energia, você acaba discutindo mais sobre essa mudança da matriz energética no mundo, que tem a ver também com ESG. Mas fato é que realmente é um ponto que está menos no spotlight nesse momento. Mas as gestoras, os grandes investidores, né, continuam colocando esse filtro na conta e existe, né, a leitura de que a médio e longo prazo, a alocação em empresas que tenham boas notas, né, de ASG aqui no Brasil, né? Isso. Pode beneficiar. Então, nesse caso, daria para dizer que a Irani ela tem uma boa pontuação nisso. Você sabe se tem alguma relação de carbono positivo já da empresa? Então, bom ponto que você colocou, Colazo. A empresa, por ter floresta, ela também acaba gerando crédito de carbono, tá? Hoje isso não é relevante em termos de resultado, tá? O ano passado ela vendeu aí R$1 milhão de crédito de carbono, mas ela tem ainda esse adicional, fora toda essa questão da economia circular, ela gera crédito de carbono com as florestas dela. Esse ponto é muito importante, por quê? Porque até foi uma surpresa que eu tive quando eu fiz um conteúdo sobre a própria Suzano, né, há um tempo atrás, discutindo sobre essa questão ESG, e a minha surpresa, né, obviamente à primeira vista, a um olhar mais leigo, você pensa que
uma empresa que derruba árvores, né? Ela não era para ter uma nota muito boa, e eu vi ela na carteira de alguns fundos. Foi quando eu fui descer um pouco mais para o micro, aos gestores, e descobri que o fato é que ela é carbono positiva para caramba, então isso torna ela uma empresa boa nesse sentido. Então a Irani, ela também tem esse aspecto, né? Mesmo sendo uma empresa de papel e celulose que derruba árvores, né? O fato de florestas, ela gera esse carbono positivo, fora também toda essa questão da economia circular que você acabou de citar, né? Que ela faz esse reaproveitamento do papel. Bom ponto. Você torna o investimento mais sustentável a médio e longo prazo. Exatamente. Bom, contemplou, então, todas as partes positivas e diferenças, obviamente, entre ela e as outras empresas do setor. A gente falou sobre os motivos os quais a Forpus tem a posição hoje em RANI 3, Irani, e a gente falou dos riscos também e o pilar ESG. Tem mais alguma coisa que você queria comentar da tese, Rafa, para a gente fechar? Cara, então, eu acho assim, cara, a gente, quando falou lá, Irani, a gente não vai ver uma tese de crescimento estelar, tá? É uma empresa que, como eu já falei, ela está perto de uma utilização máxima de capacidade. Mas a gente tem um cenário bastante positivo, que é a sustentação de preço de embalagem, como eu mencionei, mesmo durante períodos de crise, o preço sustenta. É uma empresa focada, ela não vai querer ganhar market share e prejudicar a rentabilidade. Então, por exemplo, no primeiro TRI agora, que ela já divulgou o resultado, a gente vê que os volumes dela caíram 15%, sendo que o setor caiu 10% TRI contra TRI, tá? Primeiro TRI de 22 contra o primeiro TRI de 21. Então, o volume dela caiu um pouco mais, mas ela mesmo assim conseguiu ter uma receita 15% maior, ou seja, ela conseguiu repassar preço e conseguiu ter uma margem EBITDA bem melhor que no primeiro TRI de 21. Então, é uma empresa que está focada em manter rentabilidade, não está focada em market share. É uma empresa que está fazendo esse projeto que eu mencionei, que ao final de 2, 3 anos vai estar com uma nova estrutura de custo e verticalização que vai permitir dar um salto aí na rentabilidade. É uma empresa que, se você olhar a EBITDA, margem EBITDA, talvez ela vai estar abaixo de uma Klabin e de uma Suzano, como eu mencionei, mas é importante lembrar que EBITDA, né, é uma medida de resultado. A gente gosta de olhar para retorno, e aí a gente, quando olha a ROIC, você vê que ela tem um ROIC bem alto, tá? Então, no primeiro TRI agora de 22, ela entregou um ROIC de 25,4, se eu não me engano, acho que foi isso, 25,4. Uma Klabin entregou um ROIC de 20%, 20,1%, e a Suzano acho que tem um ROIC um pouco mais baixo que isso. Então, ela está gerando retorno, tá? Num retorno bem acima do custo de capital dela. Uma outra coisa importante, você tem preço de venda firme, meio que estável assim, e por outro lado você tem uma parte de custo que ela tem bastante controle, tá? Então, 36% do custo dela, como eu mencionei, no ano passado, era a para, que era essa parte de reciclável. O ano passado, isso aí teve um pico aí que chegou próximo a R$ 1.500 a tonelada da para. Hoje, isso daí já está mais ou menos abaixo de R$800 a tonelada da para, sendo que o preço de venda dela não está diminuindo, tá? Então isso permite que ela consiga ter uma rentabilidade boa. E o cenário é que esse preço de apara se acomode nesses níveis aí por volta de 800 a 750 reais por tonelada, tá? Então você tem um cenário de uma demanda estrutural forte, o que garante volume e preço bom, mas sempre lembrando que ela vai priorizar preço sobre volume. Você tem um cenário de custo que, em teoria, tá mais favorável. Então, como eu mencionei, a para era 36% do custo no ano passado, o primeiro TRI já caiu para 22% do custo, então já diminuiu bastante a representatividade. Ela tem 30%, 31% do custo dela é fixo, que é basicamente mão de obra, então isso é inflação. Então você também não tem grandes surpresas, você tem uma pressão de inflação, mas dado que a demanda por papel, embalagem de papel segue forte, ela está conseguindo repassar essa inflação, ela tem conseguido mitigar isso e consegue manter margem. Então a gente acha que esse ano, mesmo com uma inflação de mão de obra, custo de energia um pouco mais alto, como ela ainda não produz
100%, ainda ela compra, né? O preço tem sido suficiente para permitir que ela tenha uma rentabilidade muito boa. E além disso, adiciona boa pagadora de dividendo, adiciona o componente de economia circular e uma empresa lucrativa. Acho que isso que resume tudo aí a tese. Pô, gostei desse resumo, ficou muito bom. Maravilha, concatenou todas as ideias aqui de uma vez só. Tá aí. Essa é a tese de Rani. Rani 3 aí, para quem for dar uma olhada no ticker. Essa empresa aí menos conhecida, menos óbvia da Bolsa, uma pequena de tamanho de capitalização, mas grande em potencial de retorno. Tá aí a explicação do Rafa. Rafa, muito obrigado por ter comparecido aqui no PQI nesse episódio diferente que a gente fez aqui. Tá convidado para aparecer mais vezes. A gente sempre precisa de gente inteligente como você, né? Afinal de contas, os apresentadores aqui do Stock Picker sempre são a parte menos inteligente. Imagina. Mas a gente é a mais curiosa. Boa. Eu que agradeço aí o convite, cara. Tô sempre à disposição aí, precisando, é só chamar, cara. Boa. Se vocês quiserem conhecer mais sobre o trabalho do Rafa e da equipe da Forpus, também é só procurar aí Forpus. É difícil alguém não conhecer, né? A Forpus já é conhecida, mas, enfim, quem quiser ir atrás, é só acessar aí os canais oficiais da Forpus, e os fundos também estão disponíveis nas plataformas da XP e da Rico. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau. Valeu.